amigo aqui. Quando eu falo amigo é de verdade. Não tem esse ego, não. Doutora, me fala uma coisa. Possessória é ação tensa, hein? Eu sempre falo, tem que saber cobrar, porque é ação demorada, cansativa e traiçoeira. E não tinha jeito? Tinha que ser possessória mesmo? Porque quando o cliente tem a propriedade, o melhor caminho é a gente fugir para petitória, né? Aquela reivindicatória, missão da posse. Tinha que ser possessória mesmo, doutora? Ah, tá, tá. Não, doutora, e eu tô aqui sempre, cara. O que a doutora precisava, tá sempre aqui. Porque é verdade, a gente erra ação, é muito fácil errar ação. Não é difícil, não. Eu sempre falei que a faculdade de Direito ela é importante, senão a gente não estaria aqui. Mas ela ensina a gente errado, né, doutora? Ensina. É, a facu... é, a faculdade de Direito, eu sempre falo, ela é muito teórica, ela é muito cansativa. E muitos professores da graduação não advogam. Não advogam. Me conta o caso, doutora. A cliente, ela é dona do imóvel? É. Emprestou. Ficou com dó do amigo, falou, amigo, vem cá, você está na situação ruim, vou te emprestar o apartamento. Ah, acho que tocou o telefone da doutora. Eu, sumiu o som, eu vou tirar a doutora para a doutora entrar de novo. Eu acho que alguém ligou para a doutora. Eu acho que foi isso. Voltou, deu certo, doutora, normal. Algum cliente ligou para a doutora, quando liga, cai a plataforma. Ah, e faleceu o amigo que emprestou? Ah, um que morava no imóvel. Meu Deus. Ah,
Sei. Nossa. Entendi. Sabe, doutora, sempre que der, vamos fugir de ações possessórias. Ação possessória, ela é cansativa, ela é traiçoeira, ela é demorada, ela é ruim, né? A possessória a gente só usa quando não tem jeito. Na faculdade de Direito, nós aprendemos, invadiu é ação, né, reintegração de posse. E não é. O grande segredo é o quê? Analisar. Se o nosso cliente tem a propriedade, que é a matrícula atualizada no nome, é sempre petitória. Então nós temos o grupo das ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Do outro lado nós temos as petitórias, reivindicatória, ação de missão na posse, que eu tenho que ter o registro também, mas eu quero a posse pela primeira vez. Quer ver um exemplo? Eu comprei um imóvel no leilão, eu nunca tive a posse, porque eu arrematei o imóvel no leilão. Aí eu vou lá e registro a carta de arrematação, então eu passo esse imóvel para o meu nome, eu passo a ser proprietário, mas eu nunca pisei lá dentro, porque eu arrematei no leilão. Então eu quero a posse pela primeira vez com base no registro, então chama emissão na posse. Só aparece o nome posse no nome, mas não terá de possessória. E a terceira ação petitória é a ação de resgate. Então, petitória nós temos reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Possessória, reintegração de posse, a perda da posse total, a chamada, né, manutenção de posse, que é a perda da posse parcial, e existe ainda o interdito proibitório, que é aquela ação preventiva. Nesse caso da doutora, não, vai na petitória, vai na ação reivindicatória. A reivindicatória nós podemos usar quando o nome do nosso cliente está na matrícula, ou quando existe um inventário em andamento, o nosso cliente, talvez ele seja o inventariante, nós podemos fazer a reivindicatória com base no espólio, entendeu, doutora? É muito mais fácil a gente ter sucesso nessa situação, na petitória, do que na possessória. E olha que os nossos colegas advogados, a maioria acaba errando, doutora, a maioria acaba errando. Acaba trabalhando com possessória, porque aprende assim errado na faculdade, né? É. Não. E doutora, e pior, você vê, o direito é traiçoeiro, né? É um ramo maravilhoso, mas é difícil lidar com pessoas, né? A pessoa é tua amiga, ali é teu cliente, amanhã você perde a ação, já não é mais teu amigo, né? Eu não sei se aconteceu com a doutora, mas se tem um ramo bom para te perder a amizade, é o direito, né? O amigo te procura, o amigo amiga, aí você passa um orçamento de honorário. Pronto, já não é mais amigo. Ou senão você passa o orçamento e ele ou ela quer fazer, depois não te paga, né? E ainda fala, poxa, você me cobrou, né? Fogo. Mas, doutora, não. Quando a gente usa a ação possessória, Deus do céu, é um tiro no pé. Porque a ação possessória, é o que a doutora falou, tem que provar o artigo 561. E como que vai provar esse 561 no caso dela? Não vai, né? Então, vamos na ação rápida, tem até súmula, a súmula 487 do Supremo. Numa discussão de posse, prevalece o domínio, prevalece quem tem a propriedade. Então é muito mais fácil a gente ter sucesso e ganhar a ação petitória do que ganhar a ação possessória. É muito mais fácil.
reivindicatória. Se o nome do nosso cliente está na matrícula, maravilhoso. Se o nome do nosso cliente não está na matrícula, a gente pode fazer com a legitimidade ativa o espólio, né? Então também seria interessante também. Nesse caso, até melhor, né? O nome dela já está na matrícula, né? É. Doutora, eu não faria, sabe por quê? Porque essa ação a doutora pode fazer o quê? A doutora pode pedir uma liminar de desocupação, né? Então pode pedir uma tutela antecipada de desocupação. E notificar, talvez a pessoa pegaria a notificação, iria no advogado e faria um uso capião para poder criar um imbróglio, né? Atrapalhar mais a situação. Então, eu não alertaria, não. Eu faria ação pura mesmo, viu? Ah, mas aí dá para fazer o quê? Se tiver só o nome, entra com o nome da pessoa. E quando a gente não tem o nome, RG, CPF, ação reivindicatória em face de desconhecido. Acabou. RG e CPF não sabido. Desconhecido. Pode fazer isso. A doutora conta, né, que infelizmente o imóvel foi autorizada a entrada na posse, numa situação de comodato, mas não se sabe o nome, porque foi feito com o anterior proprietário. Então dá para explicar nesse sentido e é normal. Então dá para fazer a ação. E doutor, uma dica boa também, viu? Se o cliente tiver condições financeiras, eu não sei como que é a situação do cliente, mas se ele tiver, a doutora pode fazer uma outra ação por fora, que é a chamada ação, que é uma ação bem legal, que é a ação de arbitramento de aluguel. Por quê? A doutora pode fazer a ação reivindicatória e dentro da reivindicatória pedir uma tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Mas a prática jurídica nos diz o quê? Os juízes são terríveis, né? O nível judiciário está cada vez pior. Então, quando você pede uma tutela antecipada para a desocupação, é uma coisa. Quando você pede tutela antecipada para a cobrança de aluguel, o que os juízes fazem quando esse pedido é dentro da reivindicatória? Eles falam não. Eles falam, não, eu vou dar o contraditório. Como que eu vou fazer o coitado, a coitada pagar aluguel? Mais ou menos assim. Então, a doutora para pedir uma tutela antecipada e queimar e não levar, e a chance é de 99% de não levar, então fica aí a dica, né? Se o cliente quiser, a doutora pode distribuir essa ação por fora. Faz essa ação literalmente por fora, de forma autônoma. Nome da ação, a ação de arbitramento de aluguel. Seria bem interessante a doutora fazer essa ação, porque uma coisa, o invasor fica lá, né? Outra coisa, ele recebe uma citação de uma reivindicatória para desocupar, logo depois recebe uma outra citação, né? E essa citação já é para pagar aluguel. Talvez a doutora nem precise esperar o final. Talvez ele saia, ele abandone, entendeu? Eu não faria, sabe, doutora? O boletim de ocorrência, primeiro que é documento unilateral, ele não é prova de nada. No criminal, a delegacia não vai fazer nada, é só a título de arquivamento, eles escrevem até no boletim. Na ação, não ajuda em nada. Então, eu não faria não. Tem muito advogado que junta, mas é desespero, viu, doutora? Porque não é prova de nada, boletim de ocorrência é documento unilateral, né? Faz ação reivindicatória, com tutela antecipada para desocupação. A doutora também pode, né, fazer o arbitramento de aluguel, é uma ação que custa de 5 a 10 mil reais, conversa com a cliente, é uma ação interessante. E se de fato, né, a cliente concordar com tudo isso, a chance dela de conseguir a desocupação mediante a doutora é excelente, tem tudo para dar certo sim. Se a doutora quiser fazer a peça e marcar a mentoria, eu corrijo as suas peças, eu olho, eu discuto, eu faço o advogado do diabo para ajudar, fica a critério da doutora, tá bom?